Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. Meu nome é Patrícia Bourguignon e nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer a modelagem de um jaleco feminino. Então nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, todo o passo a passo desse processo, que esse jaleco vai ficar muito show e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de ir para o passo a passo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like se você gostar do vídeo, ativa o sininho que está aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal e também me segue lá no Instagram, @patriadacostura. Ah, e confere também a descrição do vídeo que tem vários links e informações importantes para você poder fazer essa modelagem, tá ok? Então agora, bora aprender comigo! E a modelagem do jaleco, ela vai ser feita a partir do molde base da manga e do molde base da blusa. Então já deixa essa etapa pronta, tá? Lembrando que você deve usar o molde base do tamanho mais próximo possível do tamanho que você vai fazer, tá? E se você ainda não viu os vídeos de como fazer o molde base da blusa e da manga, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Bom, então aqui, como vocês podem ver, o molde ele já sofreu várias alterações. E eu vou explicar cada uma delas para vocês, para que vocês saibam aonde deve ser alterado e como você deve aplicar essa medida. E a primeira alteração vai ser na linha do busto. Então pegue a circunferência do seu busto e divida por 4. E então, com a fita métrica, você vai partir do meio do molde e vai jogar essa medida. Vai marcar e, se preciso, você pode prolongar essa linha. Na segunda alteração, a gente vai para o ombro. Então, na linha do ombro, divida ao meio. Aqui no molde base eu tenho 14 centímetros de largura do ombro. A minha nova medida vai ser de 16. Então eu vou distribuir 8 centímetros de cada lado. Feito isso, eu subi 2 centímetros. Isso eu fiz para deixar o molde mais proporcional. Lembra que eu falei para vocês para usar um molde base de um tamanho mais próximo possível aí do tamanho que você vai fazer? Pois é, aqui no meu caso eu usei um tamanho 42. Então, para deixar ele proporcional, eu subi mais 2 centímetros, tá? E também para eu não ter problema na largura das costas. Eu já vou explicar para vocês. Bom, então eu coloquei os 16 centímetros, subi 2. E então eu fiz uma reta com a nova linha do ombro e já em seguida eu fiz a nova linha da cava. Como que eu vou fazer isso, Patrícia? Você vai partir aqui, ó, do finalzinho da linha do ombro, tá? E é só vir com pontilhados até terminar aqui, ó, na linha do busto. E aí depois você vem e liga todos esses pontilhados. Se caso você tiver a régua própria para cavas, a régua de curva, você pode usar também sem problemas para poder ligar esses pontos. E lembra da medida das costas? Você vai dividir ela por 2. E aí você vai fazer uma grande e importante observação. Você vai partir com essa medida aqui do meio do molde e então vai observar aonde ela vai parar. É bom que ela pare aqui, ó, no final do ombro, tá? Para que você não tenha problema, né, depois que vestir a peça. Se caso passar ou ficar menor, é só você ajustar conforme manda a medida e aí você vai observar para poder deixar o molde proporcional. Agora a gente vai marcar a medida da altura do corpo e a medida do comprimento total do jaleco. Então, primeiro, vou marcar a medida da altura do corpo, que aqui no caso vai ser de 46 centímetros. Então eu vou partir com essa medida aqui, ó, do início do ombro. E então, onde ela parar, eu vou fazer uma marcação e em seguida uma reta. Essa reta, ela precisa ser esquadrada. Então aqui eu tenho a linha do meio do molde, eu venho com o esquadro em cima daquela marcação, alinho com a linha lateral do molde e então eu risco. Essa linha aqui, pessoal, é a linha da cintura, tá? Por isso que é importante a gente fazer o esquadro dela. Feito isso, agora é só indicar o comprimento total do jaleco. Então eu também vou partir lá do início do ombro e venho distribuindo essa medida até o limite dela, que aqui no caso foi de 98 centímetros. Então eu vou fazer uma marcação aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na cintura. Eu vou colocar o esquadro aqui
para poder fazer essa linha de baixo, onde vai ficar a barra do jaleco. Agora vamos voltar lá para a cintura. Então, aqui na linha da cintura, você vai jogar 1/4 dela. Então, pega a circunferência da cintura, divida por 4 e partindo aqui do meio do molde, você vai aplicar essa medida. Essa linha de cima aqui, pessoal, é a linha do molde base, tá? E ela vai ser excluída daqui. Em seguida, já vamos indicar a linha do quadril. Então, para isso, você precisa da medida da altura do quadril. Com essa medida, você vai partir da linha da cintura e vai marcar. Aqui no caso vai ser de 20 centímetros. E aí você vai seguir aquele mesmo esquema, onde você vai esquadrar a linha do meio do molde da blusa, bem em cima da marcação, e vai riscar. Essa nova linha vai ser a linha do quadril. E para indicar a medida do quadril, você vai pegar a circunferência do seu quadril, vai dividir por 4 e vai indicar essa medida partindo do meio do molde e vai marcar para o lado de cá. E aproveitando o embalo, lá na marcação do comprimento, lá embaixo, ó, você vai fazer a mesma coisa. Você vai jogar 1/4 da medida do quadril, partindo do meio do molde e também, né, vai fazer uma reta. Então, você vai notar que na barra e no quadril terão a mesma medida. Agora vai ser feita a nova linha da lateral e a gente vai partir lá da linha do busto. E você deve notar que essa nova linha, ela vai seguir a mesma forma da linha de dentro, tá? Do molde base. Então, você deve seguir essa mesma ideia, tá? A gente vai partir da linha do busto, vai passar na linha da cintura, vai passar pela linha do quadril e vai terminar lá na barra. Então aqui você pode usar as réguas de modelagem, tá? Para facilitar, mas você pode fazer a mão livre mesmo, por se tratar de uma suave curva. Então você vai fazendo aquele esquema que eu sempre falo aqui, de pontilhados, ó. Vai fazendo pontilhados, vai descendo, vai seguindo aqui a linha da lateral, vem descendo, vem descendo, vem descendo, e aí depois você liga toda essa linha. E agora vamos lá para o decote. Partindo aqui do decote do molde base, eu subi cerca de meio centímetro, tá? E lá do início do ombro, eu parti com a medida do comprimento do decote. Essa medida aqui, no caso, vai ser de 11 centímetros, então eu vou partir lá do ombro, e a hora que o 11 bater na linha do meio do molde, é onde eu vou parar, tá? Então, eu vou ligar esses dois pontos em uma linha curva. Eu posso usar a régua, para ele ficar bem curvadinho, ou pode fazer a mão livre mesmo, como eu sempre faço, né, fazendo pontilhados, até ligar essa marcação. Agora, vamos para o transpasse de botão. Para isso, você já tem que ter em mente o tamanho de botão que você precisa usar na peça. No meu caso, eu vou usar um botão com 2 centímetros de diâmetro. Então, eu resolvi colocar aqui 2 centímetros de transpasse também. Mas como que eu vou saber essa medida? É só você pegar o diâmetro do seu botão, dividir por 2, e o resultado que der você vai somar com mais 1 centímetro. Então, aqui no caso, acabou dando 2 centímetros de qualquer forma, tá? Então, o que que eu fiz? Parti do meio do molde, joguei 2 centímetros pra lá, no começo até lá no final. Então, eu vou jogar 2 centímetros em toda essa parte e fazer essa nova linha aqui do transpasse, tranquilo? Chegando nessa etapa, pessoal, eu vou deixar agora em evidência todas as novas marcações. Por que que eu não fiz isso antes, né? Você deve estar falando assim, ah, você devia usar uma caneta mais forte para ficar mais fácil para ver. Sim, com certeza, só que o que que acontece? Se eu fizer isso com o molde base e com as alterações de fora, vai virar um emaranhado de risco aí, sendo que tem mais riscos para vir. O do revel, o do bolso, o do recorte princesa. Então, para isso, você precisa primeiro ver de onde está saindo os riscos do molde base, para daí depois a gente tirar ele daqui. E é nesse momento, gente. Então, eu já conferi todas as medidas, tá tudo aplicado, tá tudo certinho. Então, agora eu vou riscar, vou deixar bem em evidência aqui os novos riscos e vou apagar todas as linhas referentes ao molde base.
E na próxima etapa a gente vai dar forma ao recorte princesa. E esse recorte ele vai ser feito tanto no molde da frente como no molde das costas. E ele segue a mesma ideia da pence, tá? Então, para a gente fazer o recorte princesa, é preciso medir a distância entre o final do ombro e a linha do busto. E então a gente vai achar a metade dessa medida. Então aqui no caso, deu 19 centímetros, 18,5 por aí, e eu marquei aqui, ó, 9,5, tá? Eu vou jogar uma medida de 16 centímetros partindo aqui, ó, da cava para o sentido do meio do molde, tá? Então eu vou jogar, ó, 16 centímetros e vou marcar aqui. Essa foi uma medida que eu achei proporcional, tá? Mas você pode também achar a metade da linha aqui do busto e indicar essa marcação, tá? Sempre partindo do meio, tá, pessoal? E não do transpasse. O transpasse, ele é uma parte a mais, que nesse caso não precisa ser considerado. Agora eu vou medir quanto que eu tenho do meio para a direita. Aqui deu 13 centímetros. E eu vou jogar essa medida na linha da cintura, na linha do quadril e lá no finalzinho da barra. E em uma linha reta eu vou ligar do busto até a barra. E aqui na parte de cima eu vou fazer uma suave curva. Como eu sempre falo, você pode fazer a mão livre mesmo ou pode usar a régua. Agora a gente vai dar forma ao revel. Então lá em cima na linha do ombro, você vai jogar 5 centímetros partindo aqui, ó, do início do ombro. Então daqui pra cá, você vai jogar 5 centímetros. Lá na barra, você vai jogar 6 centímetros, tá? E você vai contar partindo do transpasse. Então do transpasse pra cá, você vai jogar essa medida de 6 centímetros. E aí você vai marcar aqui, na linha do quadril, na linha da cintura e na linha do busto. E então, de uma forma parecida que a gente fez para formar o recorte princesa, a gente também vai fazer no revel. Essa marcação de 6 centímetros da barra, quadril, cintura e busto, a gente vai ligar em uma linha reta. E então, em uma suave curva, você vai partir aqui, ó, dessa marcação dos 5 centímetros e vai ligar na linha do busto, nessa marcação aqui. Então vamos agora formar o bolso lateral do jaleco. Então para isso, eu vou subir aqui um pouquinho o molde e eu medi da barra para cima 27 centímetros, tá? Essa medida eu peguei lá do jaleco pronto. Essa medida significa o local, tá? Onde eu vou colocar o bolso. Então eu marquei aqui, ó, 27 centímetros. 27 e vou riscar. Depois eu vou jogar uma medida de 19 centímetros, bem junto aqui à linha do recorte, tá? E vou indicar essa medida. Em seguida eu vou jogar uma medida de 16 centímetros com o limite aqui, ó, dessa marcação e vou marcar na linha lateral do molde, tá? Feito isso, em uma linha inclinada, eu vou ligar esses dois pontos. Olha só. Então esse bolso ele vai ser levemente inclinado, tá? Ele não vai ser totalmente reto. E lá no processo de costura, a gente vai embutir ele no recorte e também na lateral, tá? Então vai ser um bolso bem interessante, com várias partes aí dele embutidas. Feito esse bolso, a gente vai dar forma ao bolso do busto. E para o bolso do busto, eu vou usar uma medida de 21 centímetros, partindo aqui do início do ombro, tá? Vou fazer essa marcação. Do transpasse pra cá, eu vou jogar uma medida de 7 centímetros e vou fazer outra marcação. E aí, com a ajuda de um esquadro, eu vou alinhar essas duas marcações e vou riscar nos dois sentidos, certo? E aí, tendo essas duas linhas aqui, eu tenho uma base melhor para poder formar o bolso. O bolso, ele vai ter 12 centímetros, então eu vou indicar essa medida a partir dessa linha lateral para lá. Vou indicar os 12 e depois no outro sentido eu vou indicar 13 centímetros.
quase um quadradinho. Vou esquadrar aqui a linha lateral, fazer uma nova reta lá embaixo. E nessa linha de baixo eu também vou jogar 12 centímetros. Vou unir as duas marcações laterais e então eu vou subir 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui e no sentido oposto eu também vou marcar. Dessa forma que você tá vendo aí no vídeo. E logo em seguida, olha só o que eu vou fazer, ó. Aquele detalhezinho do bolso. E depois de riscar o bolso lá do busto, a gente vai dar uma paradinha agora com o molde da frente. E agora a gente vai começar a alteração lá no molde das costas da blusa. E lá no molde das costas você vai fazer as mesmas alterações que foi feito lá no molde da frente, com um detalhe no comprimento que eu já vou explicar para vocês. Então você vai usar a mesma medida e nos mesmos locais, certo? Eu vou dar uma explicada bem rapidão para relembrar a sequência que deve ser feita. Então vamos lá, a primeira alteração é lá na linha do busto. Então você vai dividir a circunferência do busto por 4 e vai jogar nessa linha aqui. E se preciso, é só prolongar essa linha. Depois disso você vai lá para o ombro, vai dividir a largura do ombro por 2 e vai distribuir a nova medida. Aqui vocês podem ver que eu também subi o ombro 2 centímetros. Subi também o decote, deixei ele um pouquinho mais alto e fiz aquele ajuste na cava. Então é praticamente as mesmas alterações, tá? Próximo passo é a linha da cintura. Então para isso a gente vai usar a medida da altura do corpo. Vou partir lá do começo do ombro e vou indicar essa medida, que vai ser a linha da cintura. Formou a linha da cintura, você vai pegar a circunferência da sua cintura e vai dividir por 4. E aí nessa linha você vai colocar essa medida. Agora vem o comprimento total, que é essa parte diferente que eu quero explicar para vocês. E a gente vai aplicar essa medida de uma forma diferente. Então a gente precisa ter em mente que a lateral das costas e da frente, elas precisam ter a mesma altura, elas precisam bater. E isso a gente não mede pelo ombro, a gente mede aqui, ó, partindo da cava, tá? Para poder transferir o comprimento total da frente para as costas, o que a gente vai fazer? Lá no molde da frente, você vai medir a partir da linha do busto até o comprimento total. A medida que der vai ser a medida que você vai transferir para o molde das costas. Então aqui no caso deu 74 centímetros. Da mesma forma que eu medi aqui, eu vou transferir para lá. Olha só, então eu vou partir também lá da linha do busto das costas e vou parar aqui no finalzinho, olha, para poder formar a linha da barra. Dessa forma, eu vou ter as duas laterais iguais, certo? Então, a única diferença de alteração de um molde para outro é essa. O restante das alterações vai seguir o mesmo esquema, tá? E a última alteração no molde das costas é indicar a altura da fenda das costas. Então aqui no meio eu vou ter uma fenda com altura de 22 centímetros, tá? Eu vou apenas indicar essa medida e aí depois que a gente for fazer o plano de corte, a gente vai colocar uma forma aqui a mais, para depois que a gente cortar lá no tecido a gente dar forma a essa fenda. No próximo passo, nós vamos partir para o molde da manga. Então, nessa etapa, já deixa o molde base da manga no jeito. E então, você vai precisar da medida da cava da frente e da cava das costas da blusa. Para tirar essa medida, você vai trabalhar com a fita em pé, tá? Então, dessa forma aqui, contornando toda a cava, com a fita em pé, é que você vai obter essa medida. É bom que você faça isso umas 2 vezes para ter certeza da medida.
Com essas medidas em mãos, você precisa agora do comprimento total aí da sua manga comprida e a circunferência da barra da manga, que é essa parte aqui, ó, do punho, tá? Eu sei que tá bem ruim pra ver aí, mas logo eu já vou alterar e vai ficar melhor pra ver os riscos. Mas nessa parte de cima aqui da manga, tá traçado o molde base dela. E a primeira alteração a ser feita é no comprimento da manga. E essa medida se aplica na linha do meio da manga. Então aqui eu vou usar uma medida de 66 centímetros para o comprimento da manga. Vou partir lá de cima com a fita e aqui no meu limite eu vou indicar essa medida. Como essa linha ela vem somente até aqui, é importante que você esquadre a última linha do molde base, que é essa linha que passa por aqui, para poder dar sequência à linha do meio. Feito isso, agora a gente vai fazer as alterações nas cavas. Então aqui em cima eu indiquei com a letra D o lado do dianteiro da manga, tá? Isso é muito importante, principalmente na hora da gente fazer a aplicação dela lá na cava. E eu vou começar aplicando a medida da cava da frente da blusa. Então, para aplicar essa medida aqui na curva da manga, eu também vou aplicar usando a fita em pé. Então, por exemplo, aqui eu dei uma prolongada na linha, porque esse molde base ele ficou um pouquinho pequeno. Então, eu dei uma prolongadinha na linha e comecei a aplicação. E aí, onde ela parar, eu vou fazer um risquinho aqui. Essa medida ela não pode ultrapassar o meio da manga. E foi por conta disso que eu dei essa prolongada aqui. É importante que você sempre comece da ponta para o meio. Para indicar a medida do lado esquerdo, é a mesma coisa. Você vai pegar a medida da cava das costas e vai distribuir na curva. No meu caso aqui, ela deu exatamente na linha do meio. E ficou esse espacinho aqui, né, de 1 centímetro. Esse molde base que eu sigo, essa técnica, é comum mesmo que tenha essa sobra, tá? Que é uma margem aí de segurança na hora de aplicar lá na cava, certo? Feito esse passo, agora a gente vai aplicar e distribuir a medida da circunferência da barra da manga, que é lá embaixo, na barra. Então, a minha medida aqui é de 26 centímetros, tá? E eu vou distribuir essa medida colocando 13 de um lado e 13 de outro, tá? Como guia aqui a linha do meio da manga. Eu vou indicar os dois limites e então eu vou fazer a nova linha lateral da manga. Olha só, essa linha aqui. E feito isso, as alterações do molde base da manga estão prontinhas, viu? Por ser uma manga simples, tá? Então é bem tranquilo. E então, com a base da blusa e da manga prontos, agora vem a hora de fazer o transporte dos moldes, que é tirar alguns riscos de dentro do molde e separar. Aqui no caso vai ser o revel, o bolso do busto e o bolso lateral. Então a gente vai fazer o transporte dessas partes. Então, primeiro de tudo, com a ajuda de um furador, a gente vai marcar o ombro, decote, limite aqui do revel, vai furar todas as pontinhas aqui do bolso, tanto do busto como aqui também na lateral. Eu vou começar com o transporte do revel. Para isso, coloquei aqui embaixo um outro papel e também um papel cartão, mais durinho. Então, eu vou marcar bem em cima dos furinhos. E aonde tiver as curvas, eu vou usar a carretilha, tá? E depois que você retira o molde,
Lá no papel de baixo vai ficar as marcações, tá? Feita com a carretilha e também com lápis naqueles furinhos. E aí é só dar sequência a toda essa ligação aqui para poder formar novamente o novo revel. E agora, no próximo e no último passo, vem o plano de corte, que é quando a gente adiciona a margem de costura ao molde. Então, todo esse passo eu já deixei adiantado e eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, lá no molde da frente, na cava, ombro, decote, meio da frente e lateral, você vai adicionar 1 centímetro de margem de costura. E lá na barra, aqui embaixo, você vai adicionar 3 centímetros de margem, tá? Vocês viram que aqui no meio, onde tá o recorte princesa, eu cortei. Exatamente. Aí vai ter uma emenda, tá? E eu coloquei a informação aqui de adicionar mais 1 centímetro. Tanto desse lado, como do outro também. Se você quiser, você pode fazer o transporte de moldes ou colocar um papel embaixo para poder adicionar essa margem e aí não ter que depois adicioná-la no tecido, tá? Mas aqui no caso, eu fiz dessa forma, não tem problema nenhum. E depois de jogar a margem, ó, coloquei as informações aqui do molde, de sentido do fio, o lado, o que se trata, quantas vezes cortar, tudo bem explicadinho, tá? E lá no molde das costas vai ser basicamente a mesma coisa. Cava, ombro, decote, meio costas e lateral vai ser 1 centímetro de margem. E lá na barra também eu vou adicionar 3 centímetros para costurar. No recorte das costas eu também cortei ele ao meio e adicionei a informação para adicionar mais 1 centímetro. Então, tranquilo, beleza, você vai adicionar essa margem e depois vai recortar o molde. E antes que eu me esqueça, ainda no molde das costas, lá no meio, lembra aquela medida que a gente aplicou da altura da fenda? Pois é, ali a gente também vai colocar uma margem de 4 centímetros, tá? E eu vou deixar essa margem também um pouquinho mais acima da marcação, tá? E por conta do tipo de acabamento que vai ser feito, é preciso dar essa inclinadinha aqui, tá? Então é bem tranquilo, você vai medir em cima, vai medir embaixo, vai subir um pouquinho aqui, cerca de um dedinho, e vai fazer essa ligação. E lá no molde do revel, depois de transportado, você vai jogar no decote, ombro, na curva e no meio 1 centímetro também. Lá embaixo, onde vai ficar na barra, você também vai jogar a mesma medida de 3 centímetros, como fizemos lá na blusa. Aqui no bolso da lateral, esses 3 lados, 1 centímetro de margem e aqui em cima 2. No bolso que a gente vai colocar lá no busto, todos esses lados aqui, a margem também vai ser de 1 centímetro e lá em cima de 2 centímetros. E no molde da manga, para terminar, todos os lados terão 1 centímetro de margem, tá? Aqui no caso da barra, como eu vou fazer a aplicação de uma ribana, então a margem ela vai ser de 1 centímetro também, certo? Então, pessoal, esse é o plano de corte. É importante que você não se esqueça de colocar a informação, tá? Indicando qual a parte do molde, quantas vezes que vai cortar e também o sentido do fio reto. Bom, pessoal, então a modelagem está pronta. E se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e eu espero muito que você tenha aprendido, tenha entendido todo esse passo a passo. E se caso pintar alguma dúvida aí, manda aqui para mim para poder te ajudar.
E o molde da gola anatômica eu vou deixar para o outro vídeo de corte e costura, que lá eu vou fazer direto no tecido. Mas se caso você queira aí um vídeo separado, deixa aqui nos comentários, que aí depois eu vou gravar esse assunto para vocês, tá ok? Então deixa sua modelagem pronta aí, que logo mais vai ter o vídeo de corte e costura desse jaleco, que vai ficar demais, tá certo? Pessoal, um grande beijo a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e fique com Jesus, Ele te ama!